Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Maria Tereza, 68 anos, cabelo completamente branco desde os 55, não de doença, de vida, que às vezes são a mesma coisa. Mãos que carregam 4 décadas de trabalho nelas, as juntas levemente inchadas da artrite que apareceu nos 60, a pele mais fina do que era, as veias mais aparentes, os calos nos lugares que calosa mão de mulher que trabalhou sem parar desde os 16 anos. Casei com Benedito Carneiro aos 28 anos. Não foi casamento de amor de novela, foi casamento de vida real, que é mais complicado e mais honesto que novela. Havia amor no começo, do tipo que você sente quando ainda acredita que conhece a pessoa de frente ao altar. Havia companheirismo no meio, que é o que sustenta quando o amor do começo vai ficando mais quieto e mais cotidiano. Havia hábito no fim, não mau hábito. Hábito de quem dividiu cama e mesa e desgosto e alegria por tempo suficiente para que a separação entre eu e o outro ficasse porosa. 40 anos. 40 anos é tempo suficiente para que uma pessoa vire a paisagem da sua vida. Você para de notar ela do mesmo jeito que para de notar o horizonte. Ela simplesmente está lá, como dado do mundo, e você organiza tudo ao redor dela sem perceber que é o que está fazendo. Benedito morreu num outubro. Ataque cardíaco, rápido, sem aviso, que é a crueldade específica desse tipo de morte, que não dá despedida. Ele foi dormir numa noite de quarta-feira e não acordou, e eu só percebi de manhã quando a respiração do lado estava ausente, com aquela ausência que o corpo percebe antes que a cabeça consiga articular o que está percebendo. Não vou descrever o que foi aquela manhã. A coisa que pertence só a quem viveu. O que posso dizer é que nas semanas depois da morte do Benedito, eu entrei num estado que não era tristeza exatamente, era a desorientação de quem perdeu o norte. Não porque Benedito era meu tudo, porque eu havia construído vida além dele, havia criado filhos e cuidado de casa e cultivado amizades que ele não fazia parte, mas porque 40 anos de qualquer coisa deixa marca na estrutura da existência, e quando a coisa vai à estrutura, range de um jeito que você não esperava mesmo quando esperava. Foram os filhos que me apoiaram nas primeiras semanas, ou assim eu achei. Tenho 3 filhos com o Benedito. Lauro, o mais velho, 54 anos, advogado em Campina Grande. Homem de aparência cuidada que aprendi com o tempo a ler como sinal de atenção excessiva à própria imagem. Não vaidade superficial, a vaidade de quem precisa que o exterior confirme o valor que internamente nunca está completamente certo. Rosa, a do meio, 50 anos, casada com um homem de dinheiro em João Pessoa. Rosa, que havia sido a mais próxima de mim quando criança e que havia ficado mais distante com o casamento e com os anos, não de desamor, de vida organizada em torno de prioridades que eu não estava entre as primeiras. Marcos, o mais novo, 46 anos, o único que havia ficado na mesma cidade que eu na Paraíba, em Patos. Marcos, que eu havia sempre sentido como o filho que mais me via. Não idealmente, de forma real, com os defeitos e as qualidades juntos. Havia também Dinha. Dinha não era filha do Benedito, era filha de relacionamento anterior meu, que havia durado 2 anos antes do Benedito e que havia terminado antes do casamento. O pai de Dinha havia desaparecido quando soube da gravidez e o Benedito havia aceitado Dinha como filha, registrado no nome dele, criado como os outros, ou assim eu havia acreditado por 40 anos. Havia coisas que só a morte revela. A leitura do testamento foi na 2ª semana depois do enterro. O Lauro havia organizado, que havia parecido natural porque era o mais velho e o advogado. E organizar era o que ele fazia com qualquer situação, que era a forma de controle que eu havia aprendido a reconhecer, mas não a temer suficientemente. Escritório do advogado de Campina Grande.
Sala de reunião com mesa comprida, cadeiras de couro, aquele cheiro de documento e de importância que escritório de advocacia tem cultivado como parte da identidade. Sentamos ao redor da mesa. Eu, os 3 filhos, a Dinha, que havia vindo de Recife, onde morava. O advogado do Benedito, homem que eu não conhecia bem, que havia sido contratado pelo Benedito sem que eu soubesse os detalhes, que era detalhe que deveria ter me dito mais do que disse na época. O advogado leu. Eu ouvi. E o que ouvi foi, não de uma vez, porque testamento tem linguagem que atrapalha o entendimento imediato, que envolve em termos técnicos o que poderia ser dito em 2 frases. O que ouvi foi que Benedito havia deixado a fazenda para Lauro. Havia deixado os apartamentos em Campina Grande e João Pessoa para o Lauro e para Rosa, respectivamente. Havia deixado o dinheiro das contas bancárias, dividido entre os 3 filhos, Lauro, Rosa, Marcos, e para mim. Havia deixado para mim o casebre em Taperoá, propriedade de 22 hectares de terra seca no sertão da Paraíba, com uma construção que o advogado chamou de casa de alvenaria simples em estado de conservação precário, e um animal bovino de raça mista fêmea de estimada 8 anos. Uma casa em ruínas e uma vaca. Fiquei quieta por um tempo que não sei medir depois que o advogado terminou de ler. Havia aquele silêncio específico de sala, onde todo mundo sabe que acabou de acontecer coisa injusta e que está esperando ver quem vai nomear primeiro. Ninguém nomeou. O Lauro ficou olhando para a mesa com aquela expressão fechada de homem que já sabia o conteúdo antes da leitura. E eu vi isso, vi naquele momento com clareza que não havia tido antes, que aquela expressão não era de surpresa ou de constrangimento, era de quem estava administrando situação que havia ajudado a criar. A Rosa olhava para a janela. O Marcos me olhava, único dos 3 que estava me olhando, com aquela expressão que eu reconhecia como a expressão dele de quando havia coisa errada e que não sabia o que fazer com isso. A Dinha estava com a mão na boca. Olhei para ela. Havia no rosto da Dinha uma expressão que era diferente das outras, não de constrangimento gerenciado como nos outros 2, não de impotência como no Marcos. Era outra coisa. Era a expressão de alguém que estava sentindo coisa que eu não conseguia ler completamente naquele momento e que só ia entender depois. Tem alguma dúvida sobre o testamento? O advogado disse. Havia dúvida. Havia questão. Havia o fato de que 40 anos de casamento haviam produzido patrimônio considerável e que minha parte legal como cônjuge, que eu havia assinado a contrato nupcial de separação de bens antes do casamento, porque o Benedito havia pedido e eu havia concordado com aquela ingenuidade de 28 anos que achava que confiança não precisava de proteção. Minha parte era o que o testamento dizia. O casebre, a vaca. Não, eu disse. Não porque não havia dúvida. Porque havia coisa mais funda que dúvida que eu precisava processar antes de qualquer palavra. E que palavra naquele momento só ia me fazer parecer o que não era. Frágil, desamparada, pessoa que precisava de socorro. Eu não precisava de socorro. Precisava de tempo. Levantei, peguei a bolsa. Saí da sala com aquela dignidade específica de mulher que aprendeu ao longo de 68 anos que há situações onde sair com a espinha ereta é o único ato de resistência disponível e que é suficiente. O Marcos me alcançou no corredor. Mãe! A voz dele tinha aquela qualidade que tinha desde criança, quando estava com coisa grande que não sabia como dizer. Eu não sabia. Olhei para ele. Não sabia do testamento? Não sabia que era assim? Uma pausa. Lauro me disse que você ia ficar com a fazenda pequena, que tinha terra. Não sabia que estava em ruínas. E se soubesse? Ele ficou quieto. Não sei o que teria feito, ele disse. Honesta, que era a qualidade que eu havia sempre apreciado no Marcos. A honestidade incômoda de quem não promete o que não sabe se pode cumprir. Eu sei que não sabia, eu disse. Você tem cara de quem não sabia. Ficou um momento me olhando. O que você vai fazer? Ir ver o que me deixaram. Mãe, Taperoá fica. Sei onde fica Taperoá, Marcos.
Nasci no sertão. Ele ficou quieto. Posso ir com você? Não precisa, eu disse. Vou sozinha. Não era orgulho de rejeitar ajuda. Era a necessidade de entrar naquele lugar pela primeira vez sem testemunha, que é coisa que eu não soube explicar a ele, mas que era real do mesmo jeito. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Mesmo na sala de reunião, mesmo ouvindo que 40 anos haviam produzido como herança uma casa em ruínas e um animal doente. Alguma coisa em mim resistia ao nome com aquela teimosia que não era orgulho vazio, mas que era constituição. O tipo de coisa que a vida vai tentando tirar de você e que fica do mesmo jeito porque não veio de circunstância, veio de dentro. Mas havia raiva. Raiva honesta, limpa, do tipo que não é de impotência, mas de clareza. A raiva de quem entendeu completamente o que havia acontecido e que havia nomeado internamente antes de qualquer outra pessoa nomear. 40 anos. 40 anos de manter casa, de criar filhos, de administrar o que havia para ser administrado, de estar presente em cada crise e em cada alegria e em cada coisa banal do cotidiano que não aparece em inventário, mas que é o que sustenta tudo o que aparece. De receber visita e fazer comida, e cuidar de doente, e resolver conflito de filho, e estar disponível nos 7 dias da semana, com aquela disponibilidade que mulher de interior aprende a ter, porque é o que se espera, e que você vai tendo até parar de perceber que tinha. E o resultado era uma vaca. Fui ver a vaca. Taperoá fica no Cariri paraibano. Quem não conhece o sertão da Paraíba pensa que sertão é tudo igual. Terra seca, caatinga, sol que não tem misericórdia. E tem tudo isso, verdade. Mas tem também uma beleza que não é óbvia, que não se entrega de primeira visita, que você só encontra quando para de comparar com outra coisa e aceita o que é. A caatinga tem cor própria, não o verde generoso de lugar com água, mas um cinza verde que é duro e que é bonito da forma que coisa dura às vezes é, que é a beleza da resistência e não a beleza do conforto. Nasci em Sumé, a uns 60 quilômetros de Taperoá. Havia saído do sertão aos 22 anos, quando fui para Campina Grande trabalhar como professora, que era a profissão que minha mãe havia escolhido para mim quando eu havia escolhido estudar, e que no sertão dos anos 70 era caminho honesto de mulher que queria mais do que o que havia onde nasceu. Não voltara para o sertão de verdade em décadas. Visita de vez em quando, parente que ficou, enterro de gente que foi crescendo velha, enquanto eu crescia velha, em outro lugar. Mas não morar. Não o sertão como chão diário, como clima que você sente na pele toda manhã, como seca, que não é metáfora, mas realidade que determina o que dá para fazer e o que não dá. Fui de ônibus até Taperoá, porque não havia outro jeito sem carro próprio. O carro era bem do Benedito, que havia ficado no inventário, junto com tudo que valia alguma coisa. 6 horas de ônibus. 6 horas olhando pela janela o sertão chegando, o cerrado do Agreste cedendo para a Caatinga, a vegetação ficando mais esparsa e mais resistente, o solo mudando de cor para aquele vermelho alaranjado que é cor de sertão e que não existe em outro lugar do mesmo jeito. Fui pensando no que havia deixado para trás. Não o Benedito. O Benedito eu havia enterrado e havia chorado e havia processado na medida do que 40 anos de casamento exigem de processamento. Havia deixado de lado temporariamente a raiva, porque raiva sem informação suficiente é energia mal gasta. E eu havia aprendido com décadas a economizar energia para o que precisava dela. Havia deixado para trás a casa em Patos, que havia sido nossa por 30 anos e que havia ficado para o Lauro pelo testamento. Havia deixado o bairro que conhecia, as vizinhas que conhecia, os hábitos de 6 décadas que eram de 2 e que haviam virado de 1 e que agora eram de ninguém, porque o 1 havia sido despachado com casa em ruínas e animal doente. Havia deixado a versão de mim que havia acreditado por 40 anos, que havia feito escolhas com informação suficiente.
Essa era a perda mais difícil de nomear e, portanto, a mais difícil de processar. O administrador da propriedade se chamava Zé Neto, homem de uns 50 anos, que havia sido contratado pelo Benedito há não sabia quantos anos para tomar conta do casebre quando não havia ninguém lá, que era sempre, porque ninguém havia morado no casebre em muito tempo. Benedito havia comprado a propriedade há 23 anos, segundo o que o advogado havia me dito, com aquela brevidade de quem está dando informação para cumprir procedimento, e não para me ajudar a entender o que estava recebendo. 23 anos. Por 23 anos havia existido essa propriedade no sertão da Paraíba que eu não havia sabido que existia, que o Benedito havia adquirido sem me contar, que havia mantido sem me contar e que havia deixado para mim no testamento como se fosse generosidade quando era descarte. Zé Neto me esperava na entrada da propriedade, com aquele jeito de homem de interior que não sabe completamente como receber situação nova. Estava de chapéu na mão, que era gesto de respeito, e com expressão de quem havia sido avisado que estava chegando a viúva do patrão e que não sabia o que fazer com essa informação, além de aparecer. Dona Maria Teresa, ele disse. Pode chamar de Teresa, eu disse. Ele acenou com a cabeça, o aceno de interior de quem recebeu instrução e vai cumprir. A propriedade estava à minha frente. O casebre era exatamente o que o advogado havia descrito como casa de alvenaria simples em estado de conservação precário, que é a linguagem de documento que tenta ser neutra sobre coisa que não tem neutralidade possível. Era pequena. 3 cômodos, paredes de bloco sem reboco em partes, o telhado de telha de barro com infiltração visível nas marcas escuras do forro de madeira que havia em 2 dos cômodos. A janela da frente havia perdido a veneziana de um lado. A porta de entrada abria com aquele esforço de madeira que havia inchado com chuva e ressecado com sol repetidas vezes até que abrir e fechar haviam virado negociação e não gesto simples. Por dentro havia o básico, cama de ferro no quarto, colchão que havia visto melhor época, com aquela depressão no centro de colchão que foi usado por pessoa da mesma forma por tempo demais. Mesa na cozinha com 2 cadeiras. Fogão a lenha que estava em estado melhor do que o resto, porque ferro não deteriora com o mesmo vocabulário que madeira e reboco. Pia de pedra que não tinha água corrente. Havia cisterna nos fundos. Zé Neto me explicou que enchia quando chovia e que estava na metade porque havia chovido há 3 semanas. E a vaca? Eu perguntei. Zé Neto me levou até o curral nos fundos. Era a estrutura de madeira e arame, simples, funcional, do tipo que fazendeiro de sertão faz quando precisa conter animal e que não sobra recurso para mais do que funcional. O curral estava em estado razoável, melhor que a casa, curiosamente, que me disse algo sobre o que havia sido prioridade quando haviam cuidado do lugar. A vaca estava no canto. Pelo padrão dela, marrom avermelhada com manchas brancas, de porte médio, com aquele olhar bovino que é calmo, de uma forma que às vezes parece sabedoria e às vezes parece só ausência de urgência. Era a vaca de corte de raça mista, como havia dito o advogado. Estava magra, não criticamente, não no ponto de doença visível, mas com aquela magreza de animal que não havia sido bem alimentado por tempo suficiente para que a costela aparecesse sob o couro. O que ela tem? Eu perguntei. Zé Neto ficou quieto por um segundo. Veterinário veio mês passado, ele disse. Disse que era problema de alimentação mais do que doença, que com pasto bom e sal mineral ela se recuperava. Uma pausa. O pasto tá seco, mas tem capim no curral que eu corto no braço e trago. Sal mineral eu estava colocando, mas acabou. Ela bota leite. Outra pausa, com aquela qualidade de pausa de quem vai dar informação que não sabe como vai ser recebida. Bota, ele disse. Pouco porque tá mal alimentada, mas bota. Fiquei olhando para a vaca. A vaca me olhava de volta com aquele olhar dela de ausência de urgência. Como ela se chama? Eu perguntei. Zé Neto me olhou com aquela surpresa de quem não havia esperado essa pergunta. Não tem nome, ele disse. Era só a vaca.
Zé Neto foi embora no fim da tarde. Morava a 2 quilômetros. Havia uma comunidade pequena, me disse, com umas 20 famílias, escola, igrejinha. Havia um armazém onde eu podia comprar o básico. Havia pessoas que conheciam a propriedade porque haviam conhecido o Benedito, que vinha 2 ou 3 vezes por ano. Informação que chegou casual, que Zé Neto disse sem perceber o peso que tinha para mim. 2 ou 3 vezes por ano, por 23 anos. Havia uma propriedade na Paraíba que o Benedito visitava 2 ou 3 vezes por ano sem que eu soubesse. Guardei isso. Havia mais a descobrir, e eu sabia que havia antes de descobrir. Havia aquela sensação de coisa por baixo de coisa, de história que não havia terminado de aparecer. Depois que Zé Neto foi, fui até o curral. Fiquei na frente da vaca por um momento. Havia ordenhado vaca quando criança. Minha avó tinha 2, e eu havia aprendido com ela com aquela naturalidade de habilidade que a criança aprende, porque está lá, e porque fazer junto é o jeito natural de aprender coisa que não tem manual. Não havia ordenhado vaca em 50 anos, mas mão tem memória própria que cabeça não cancela completamente. Peguei o balde que estava pendurado no curral, coloquei embaixo. Me agachei do lado da vaca com o esforço de joelho de 68 anos. Coloquei as mãos. A vaca ficou quieta, com aquela resignação de animal que já foi ordenhado antes e que sabe que não adianta resistir, ou com aquela tranquilidade de animal que percebe que a mão que está tocando não é ameaça. O leite veio. Pouco. Zé Neto havia dito que era pouco e era. Mas veio com aquele som específico de leite batendo no fundo do balde de metal que eu não havia ouvido em décadas e que chegou com uma qualidade de memória que não era só da memória, mas do corpo inteiro. Fiquei ali ordenhando no silêncio do fim de tarde do sertão, e alguma coisa aconteceu naquele gesto que não sei nomear completamente. Não foi revelação, não foi milagre. Foi mais parecido com aquele momento quando você está num lugar escuro por tempo demais e seus olhos finalmente se ajustam e você começa a ver o que estava lá antes, mas que você não conseguia enxergar. Havia alguma coisa aqui. Não o que havia imaginado ter aos 68 anos, não o que havia planejado, não o que havia construído, não o que havia esperado receber depois de 40 anos, mas havia alguma coisa. E eu estava de pé, e minhas mãos ainda lembravam o que precisavam lembrar. Dormi naquela primeira noite no colchão afundado, com a janela sem veneziana, deixando entrar o vento do sertão, que de noite é frio, com aquela friagem específica de lugar, onde o dia é de sol intenso e a noite é de temperatura que cai rápido, porque não há umidade suficiente para segurar o calor. Dormi mais fundo do que havia dormido nas semanas desde a morte do Benedito. Não de paz, de esgotamento. De corpo que havia chegado no limite do que conseguia carregar em pé e que, quando encontrou superfície horizontal, simplesmente parou. De manhã, antes do sol subir de vez, acordei com o barulho da vaca no curral. Um mugido baixo, não de angústia, de hora certa, daquele mugido de vaca que tem ritmo estabelecido e que, quando a hora chega, chega. Me levantei, fui até o curral com o balde. E foi na segunda manhã, agachada naquele sertão que havia deixado há décadas, com as mãos fazendo o que as mãos lembravam, com o leite vindo pouco, mas vindo. Foi aí que eu decidi, não com palavras, com algo mais fundo que palavra. Decidi que não ia embora. Encontrei a carta no 5º dia. Não estava escondida de forma elaborada. Não havia sido enterrada nem trancada em cofre, nem protegida por nenhum dos estratagemas que pessoas usam quando querem esconder coisa de verdade. Estava dobrada em 3, dentro de um livro antigo, numa prateleira de madeira que ficava no canto do quarto. Livro que eu havia pegado não para ler, mas para sacudir o pó, porque havia pó em tudo. E eu havia começado a limpar a casa com aquela sistematização de mulher que, quando não sabe o que fazer de si mesma, limpa. O livro era uma bíblia, velho,
de capa de couro que havia ressecado com os anos do sertão, com as páginas amareladas daquele amarelo de papel que ficou tempo demais em lugar seco. Quando sacudi, a carta caiu. Peguei do chão. Envelope sem destinatário. Só o nome, escrito na frente com uma letra que não era do Benedito. Era letra feminina, curva, com aquela caligrafia de mulher que havia aprendido a escrever com cuidado. Para quando você não estiver mais aqui. Fiquei parada com o envelope na mão por um momento. Havia decisão a tomar. Abrir ou não abrir. Havia, naquele envelope, a possibilidade de informação que ia mudar alguma coisa que não mudaria se eu não abrisse. Havia a tentação de não abrir, de guardar, de devolver ao livro, de deixar o segredo ser do Benedito que havia morrido e que, portanto, tinha direito à morte como última proteção. Mas havia também o fato de que eu estava naquele casebre por causa de segredo que havia ficado guardado por 23 anos. Que segredo que você não conhece não significa segredo que não existe, que já havia sido afetada pelo que não sabia. Abri. Eram 4 páginas escritas em frente e verso. Letra pequena e cuidadosa, que havia estabelecido como feminina antes de começar a ler. Sem data no início, a data estava no final, que era coisa de pessoa que escreve sem saber quando vai terminar e que só depois registra quando. Setembro de 2019, 4 anos antes da morte do Benedito. Comecei a ler. A carta era de uma mulher chamada Dulce, Dulce Alves Carneiro. O sobrenome Carneiro que era do Benedito, que ela havia tomado não pelo casamento, mas pelo reconhecimento. Porque Dulce havia sido reconhecida pelo Benedito como filha em cartório em 2003, que era 20 anos antes de eu estar lendo aquela carta, que era 2 anos antes da compra da propriedade em Taperoá. Filha. Benedito havia tido filha fora do casamento, não na juventude antes de mim, durante o casamento. A mãe de Dulce havia sido mulher que o Benedito havia conhecido em viagem de negócios, em 1975, que era o ano em que o nosso Marcos havia nascido, que era o ano em que eu havia estado grávida pela 3ª vez com aquela exaustão de 3º filho, e que o Benedito havia feito as viagens de negócios que ele dizia que eram necessárias. Dulce havia nascido em 1976. Tinha 46 anos, mesma idade do Marcos. A mãe de Dulce havia morrido quando ela tinha 12 anos, deixando ela aos cuidados de avó que havia criado até os 18. O Benedito havia aparecido na vida dela de forma intermitente desde que ela tinha 7 anos, que era quando a mãe havia decidido revelar a paternidade. Havia mandado dinheiro às vezes, havia visitado outras, havia feito o reconhecimento formal em 2003, com a insistência dela que havia se tornado adulta e que havia decidido que queria o nome e os direitos que eram seus. Os direitos, o testamento. Voltei ao testamento mentalmente. O Lauro, a Rosa, o Marcos haviam recebido os bens divididos entre os 3. Eu havia recebido o casebre e a vaca. Não havia Dulce no testamento. Havia carta de filha para pai morto que havia ficado escondida em Bíblia de casebre. Havia reconhecimento em cartório de 2003 que transformava Dulce em herdeira legal com os mesmos direitos dos outros 3. Havia advogado do Benedito que havia lido testamento que não incluía o 4º herdeiro, ou que o excluía deliberadamente. Continuei lendo. A carta não era de acusação, era... E isso foi o que me chegou com mais força enquanto lia. Era carta de filha que havia amado o pai imperfeito e que havia escrito para ele depois de conversa difícil que haviam tido, conversa em que ele havia dito que não ia incluí-la no testamento porque os outros filhos não sabiam de sua existência e que revelar causaria dano que ele não queria causar. Dulce havia escrito a carta como resposta ao que não conseguira dizer na conversa. Havia escrito que entendia a posição do pai sem concordar. Havia escrito que havia passado a vida sendo o segredo de homem que ela amava e que já havia feito as pazes com o que conseguia fazer as pazes. Havia escrito, e essa frase ficou: "O que eu nunca consegui fazer as pazes é saber que você tem uma mulher
que passou 40 anos ao seu lado sem saber o que eu sabia. Isso não é proteção dela, é covardia sua. Parei na frase, li de novo. Isso não é proteção dela, é covardia sua. Filha de 40 e poucos anos, havia escrito para pai morto a verdade que eu havia levado 40 anos sem receber. Continuei. Dulce havia escrito sobre o casebre, havia sido presente do Benedito a ela, em momento de precisão financeira. Havia ficado em nome do Benedito porque ela não havia querido complicação de documentação naquela época. Havia ficado assim por anos. Havia escrito que não havia pedido o casebre no testamento porque não queria mais coisa que havia ficado suspensa entre promessa e realidade. Deixa o casebre para ela, havia escrito. Se você não vai me dar nada de direito, pelo menos dá a ela o que foi meu. Fechei a carta. Fiquei sentada na cama de ferro com a carta no colo por um tempo que não soube medir. O casebre havia sido da Dulce. O Benedito havia dado para mim propriedade que havia comprado para outra mulher. Não, para a filha. Havia dado para mim com a aparência de deixar alguma coisa, quando na verdade estava desfazendo de propriedade que havia pertencido a outra história sua. A parte da vida que havia escondido de mim por 40 anos. Havia deixado para mim a evidência da própria mentira. Não sei quanto tempo fiquei naquela posição. A vaca mugiu no curral em algum ponto e eu levantei por reflexo. Reflexo de 5 dias de rotina que havia se instalado mais rápido do que eu havia esperado que rotina se instalasse. Fui até o curral. Ordenhe. Não pensei durante a ordenha. O gesto ocupava as mãos e as mãos ocupadas deixavam a cabeça em estado de processamento quieto, que era diferente de pensar. Era mais parecido com digerir. Coisa entrando e sendo absorvida sem que houvesse necessidade de fazer algo com ela imediatamente. Depois da ordenha, fui fazer o café no fogão a lenha. Havia aprendido a acender o fogão de novo nos primeiros dias. Habilidade de infância que havia dormido por décadas e que havia acordado com aquela facilidade de coisa que foi aprendida cedo e que não esquece completamente mesmo quando dorme. Tomei o café sozinha na mesa com a carta dobrada do lado. Havia, agora, alguma coisa que precisava ser feita com o que havia encontrado. Não de vingança. Não era isso que eu sentia. Era algo mais prático, mais firme. Havia a herdeira legal excluída do testamento. Havia a filha do Benedito com direitos que não haviam sido honrados. Havia uma situação que estava errada de formas que o direito tinha instrumentos para corrigir. Havia também Dulce, mulher de 46 anos que havia crescido sendo segredo, que havia escrito carta para pai morto pedindo que pelo menos eu recebesse o que havia sido dela. Havia humanidade naquilo que eu não podia ignorar. Zé Neto apareceu de manhã como havia feito todo dia, desde que eu havia chegado. Não porque eu havia pedido, era hábito de anos de tomar conta da propriedade que continuava por inércia ou por cuidado com viúva nova, que havia aparecido sem estrutura visível. Estava com um pacote de sal mineral. Trouxe pro animal, ele disse. Por conta. Olhei para ele. Quanto custa? Eu disse. Não precisa. Quanto custa, Zé Neto? Ele me disse o valor. Vou te pagar quando tiver como, eu disse. Mas registro o que devo. Ele me olhou com aquela expressão de homem de interior que havia encontrado o tipo de pessoa que reconhecia, mas que não esperava encontrar naquele contexto. A senhora não precisa. Preciso, eu disse. Não de você precisar, mas de eu saber o que devo. Tem diferença. Ele acenou com a cabeça. Entramos no curral juntos e ele colocou o sal mineral no coxo com aquela eficiência de quem havia feito aquele gesto muitas vezes. A vaca foi até o sal com aquela rapidez de animal que sente o que precisa. Não urgência, determinação. Ela vai se recuperar rápido com sal, ele disse. A alimentação é o maior problema. Tem pastagem aqui, mas ficou seca. Se chover e se conseguir semente de capim para replantio, em 2 meses tem pasto bom. Tem como comprar semente de capim na comunidade? Ele me olhou. Tem no armazém de seu expedito, ele disse. Por que a senhora pergunta? Porque vou ficar, eu disse.
Não havia anunciado isso para ninguém ainda. Para o Marcos, que havia ligado 3 vezes nos 5 dias. Para minha mãe, que estava esperando que eu voltasse com a sensatez que ela achava que eu havia perdido ao ir sozinha para aquele lugar. Mas havia dito para Zé Neto primeiro, que era talvez a ordem certa, dizer para quem estava no lugar antes de dizer para quem estava longe. Zé Neto ficou me olhando por um momento. Por quanto tempo? Ele disse. Não sei ainda, eu disse. Mas não é visita. Ele ficou quieto. Depois disse, minha mulher faz queijo. Se a vaca se recuperar e produzir mais, pode ser negócio bom. Não era entusiasmo, era informação prática de homem de interior que havia calculado possibilidade antes de falar. Me apresenta a ela, eu disse. Naquela tarde, depois que Zé Neto foi, fui até a prateleira de madeira. Pus a carta de volta no livro, não para esconder, para guardar com cuidado enquanto decidia o que fazer com ela. Havia processo a considerar. Havia Dulce, que eu não conhecia, mas que havia escrito carta honesta para pai morto, pedindo que eu fosse tratada com dignidade. Havia filhos que não sabiam da existência da irmã e que precisariam saber de forma que não fosse explosão, mas que fosse verdade. Que a verdade tem temperatura própria e que temperatura certa de entrega faz diferença. Havia também a cobrança de dívida, que havia chegado pelo correio no 3º dia. Carta de banco endereçada à proprietária da fazenda Boa Esperança, Taperoá PB, que era o nome formal da propriedade que o advogado havia usado no testamento, mas que eu havia lido rápido sem registrar completamente. Carta de banco informando dívida de financiamento de máquina agrícola contratada há 3 anos, com pagamentos atrasados, com prazo final de regularização antes de processo de retomada de garantia. A garantia era a propriedade. O casebre que eu havia recebido como herança estava hipotecado. Havia sentado com aquela carta na mão naquele 3º dia e havia ficado olhando para a parede por um tempo e havia depois dobrado o papel com cuidado e havia guardado para quando tivesse mais contexto do que tinha naquele momento. Agora tinha mais contexto. O Benedito havia deixado para mim propriedade com dívida embutida que eu não havia sido informada. Havia carta de filha que havia vivido como segredo durante 40 anos. Havia vaca que estava se recuperando com sal mineral. Havia Zé Neto com mulher que fazia queijo. Havia, embaixo de cada camada de descarte e de mentira e de coisa escondida, havia terra. 22 hectares de terra seca que havia bebido chuva 3 semanas antes e que tinha cisternas e que tinha potencial de pasto se tivesse semente. E havia eu, 68 anos, artrite nos joelhos, cabelo branco e mãos que lembravam o que precisavam lembrar. Havia mais do que havia aparecido na sala de reunião do escritório de Campina Grande. E o que havia era meu, com dívida embutida e com segredo escondido e com toda a complicação que havia, era meu de uma forma que nenhuma das outras coisas havia sido completamente, porque era o que haviam descartado. E descarte é a coisa mais honesta que existe. Quando alguém te descarta, você sabe exatamente o que você tem. O resto é você. Liguei para o Marcos no 8º dia. Não nos primeiros dias, porque havia precisado de tempo, não de coragem, de clareza. Havia aprendido ao longo de 68 anos que ligação feita antes de ter clareza sobre o que você quer dizer produz conversa que vai para o lugar errado. E conversa que vai para o lugar errado é mais difícil de consertar do que conversa adiada. Tinha clareza agora. Ele atendeu no primeiro toque. Havia atendido no primeiro toque nas outras 3 vezes que havia ligado também, que me dizia que estava com o celular perto esperando, que era jeito do Marcos de cuidar sem dizer que estava cuidando. Mãe, o alívio na voz dele tinha textura própria. Marcos, preciso te contar algumas coisas. Contei. A carta, a Dulce, o reconhecimento em cartório, o testamento que havia excluído herdeira legal, a hipoteca na propriedade que havia sido apresentada como herança limpa. Ouvi o silêncio do outro lado enquanto ele processava.
O Marcos processava devagar e completamente. Não tirava conclusão antes de ter peças suficientes, que era a qualidade que eu havia sempre admirado nele e que havia custado caro algumas vezes, porque devagar não é sempre o ritmo que a situação pede. O Lauro sabia? Ele disse por fim. Não sei, eu disse, mas o Lauro era advogado do seu pai nas questões de inventário. Não me parece impossível que soubesse. Silêncio. E a Dulce? Você vai entrar em contato? Preciso encontrar ela primeiro. Eu posso ajudar a encontrar. Pode, mas Marcos, antes de qualquer outra coisa, preciso resolver a hipoteca. Expliquei a carta do banco. O valor. O prazo, que era de 45 dias a partir da data da carta, que havia chegado havia 3 semanas, que significava que havia menos de 1 mês antes de processo de retomada. Quanto é? Ele disse. Disse o valor. Silêncio mais longo. Mãe, esse valor, eu sei que não é pouco. Não é o suficiente para me arruinar, mas também não é coisa que eu tenha de imediato sem. Ele parou. Vou ver o que consigo fazer. Me dá 1 semana. 1 semana, eu disse. Enquanto isso, não assina nada com o banco. Não tenho intenção de assinar nada sem entender o que estou assinando, eu disse. Ele ficou quieto por 1 segundo. Eu sei, mãe, eu sei. Na semana que esperava o Marcos verificar o que podia fazer, trabalhei. Não por distração, por necessidade real. A propriedade tinha o que tinha, e o que tinha precisava de atenção que ninguém havia dado adequadamente por tempo suficiente. Zé Neto vinha de manhã e ficava até o meio-dia. Com ele aprendi, ou reaprendi, que às vezes é a mesma coisa com 68 anos de intervalo, o que havia para saber sobre aquela terra específica. Havia um poço que estava assoreado, cheio de areia que havia entrado com o tempo e que havia reduzido a capacidade. Havia cerca que precisava de arame em partes. Havia o galinheiro vazio, que havia existido e que havia ficado estrutura sem função quando o Benedito havia parado de manter ave por alguma razão que Zé Neto não sabia ou não quis dizer. Havia a terra. 22 hectares, dos quais uns 8 haviam sido pasto antes da seca, pasto que havia secado e que estava em estado de macambira e mandacaru e xique-xique, que eram as plantas do sertão que resistiam quando o pasto não resistia, que era sinal de terra que havia sido produtiva e que precisava de chuva e cuidado para voltar a ser. Havia também, nos fundos da propriedade, coisa que eu não havia percebido nos primeiros dias, porque havia ficado perto da casa, uma barragem pequena, de terra, que Zé Neto chamava de açude. Tem água? Eu perguntei quando ele me mostrou. Pouca agora, ele disse, mas em ano de chuva boa enche. O ano passado ficou pela metade. Uma pausa. Se tiver boa chuva em março, que é o que o tempo indica, vai encher bastante. O que eu podia plantar com açude na metade? Ele me olhou com aquela expressão de homem que havia sido perguntado sobre o que sabia e que estava calibrando quanto a pessoa de frente conseguia receber. Palma, ele disse. Palma forrageira cresce com pouca água e é alimento bom para o gado. Se a senhora plantar palma, em 2 anos tem ração para mais do que uma vaca sem depender de chuva. 2 anos é muito tempo. É o tempo que é, ele disse, com aquela filosofia de sertanejo que havia aprendido que o tempo do sertão não negocia com urgência humana. Fiquei com isso. 2 anos era muito tempo. 2 anos era também o que havia. A mulher do Zé Neto se chamava Nair. Ele me levou até a casa deles na comunidade no 3º dia, depois que havíamos falado de queijo, que era a forma dele de estabelecer que havia conexão, que podia ser útil, que era jeito de homem de sertão de oferecer sem pedir, de colocar possibilidade no espaço, sem exigir que você a pegue. Nair era mulher de uns 45 anos, com aquela aparência de gente do sertão que carrega o sol na pele de forma que vira parte da pessoa. Não dano, integração. Mãos que conhecia de vista porque eram as mãos que eu havia tido antes de décadas de vida em cidade. Estava fazendo queijo quando chegamos. Tinha uma pequena produção.
3 vacas próprias, mais o leite que comprava de 2 famílias da comunidade. Fazia queijo coalho do tipo que o sertão da Paraíba faz há gerações, com aquela consistência firme e aquele sabor que queijo de leite de vaca de sertão tem quando o animal comeu pasto de caatinga. Vendia na feira de Itaperoá às quintas-feiras e em armazém de cidade vizinha por encomenda. Quanto você vende por quilo? Eu perguntei. Ela me disse o preço. E se eu pudesse fornecer leite de mais uma vaca? Ela ficou me olhando. A vaca da propriedade, ela disse. Não era pergunta. Estava localizando o que eu estava propondo. Ela está se recuperando. Zé Neto diz que com a alimentação certa vai produzir mais. Vai, ela confirmou. Aquela vaca sempre produziu bem quando estava tratada direito. Uma pausa. Você ia vender o leite para mim? Seria melhor parceria do que venda, eu disse. Você tem estrutura de produção e venda que eu não tenho. Eu tenho leite e eventualmente posso ter mais. A gente pensa em como funciona para os 2 lados. Nair ficou olhando para mim por um tempo. A senhora nunca ficou no sítio antes, ela disse. Afirmação, não acusação. Nunca. Eu concordei. E vai ficar agora? Vou ficar agora. Ela ficou quieta por um momento, com aquele processamento de mulher de sertão, que não apressa decisão, mas que quando decide, decide. A gente conversa melhor quando a vaca estiver produzindo regularmente, ela disse. Aí tem número real para trabalhar. Justo, eu disse. O Marcos ligou no 9º dia. Consegui, ele disse. Com aquela voz de quem havia resolvido problema difícil e que estava exausto e aliviado ao mesmo tempo. Quanto? O suficiente para quitar a dívida e sobrar um pouco para você trabalhar com. Uma pausa. Mas, mãe, preciso que você me explique o que está planejando, porque eu paguei sem saber completamente e preciso entender. Expliquei. A vaca, o leite, a Nair e o queijo, a palma forrageira que Zé Neto havia sugerido. A possibilidade de açude que Zé Neto havia dito que enchia em ano de chuva boa. Ouvi o silêncio dele enquanto processava. Mãe, ele disse por fim, você tem 68 anos. E tenho, eu concordei. E é trabalho pesado. Criar gado, plantar. Marcos, eu disse, com aquela voz que aprendi a usar com ele desde que era pequeno e que significava que havia chegado no limite da paciência produtiva. Você acha que eu passei 40 anos de casamento sem trabalhar pesado? Silêncio. Não é a mesma coisa, ele disse. Mas havia menos convicção do que antes. Não é exatamente a mesma coisa, eu concordei. É outra coisa pesada, que eu vou aprender. Uma pausa. O que eu sei é que aqui eu acordo de manhã e sei o que precisa ser feito e faço. Em Patos, eu acordava de manhã sem saber o que era meu e o que devia ser feito com isso. Silêncio mais longo. Você está bem? Ele disse. Estou melhor do que estava. Isso não é bem. É o começo de bem, eu disse. É diferente de bem ainda, mas está indo na direção certa. Ele ficou quieto por um momento. Sobre o Lauro, ele disse. Sobre o que você me contou da Dulce e do testamento. O que você pensa? Pense que o Lauro sabia, ele disse, com aquela honestidade que eu havia sempre apreciado nele e que agora tinha peso de filho que havia chegado em conclusão difícil sobre irmão. Não tenho prova, mas o Lauro organizou todo o processo de inventário e era advogado do pai. Não dá para ele não saber. Eu sei, eu disse. O que você vai fazer? Vou encontrar a Dulce primeiro, eu disse, antes de qualquer outra coisa. A Dulce foi encontrada pelo Marcos em 2 dias. Morava em Campina Grande, que havia me chegado com aquela ironia de ter vivido na mesma cidade que filho do Benedito por anos sem saber. Trabalhava como professora de escola pública, que era outra coincidência que não era coincidência, porque era a profissão que as filhas de homem que não deixava herança aprendiam a ter. O Marcos havia conseguido o número através de pesquisa que não me explicou completamente e que eu não havia pedido que explicasse porque resultado importava mais do que método naquele momento. Liguei uma tarde enquanto a vaca descansava no curral e o sol estava no pico daquele calor de novembro do sertão que não tem misericórdia. A Dulce atendeu no 3º toque. Oi? Voz de mulher de meia idade.
nem jovem nem velha, com aquela qualidade de vozes que ficaram no meio por muito tempo. Dulce, eu disse. Meu nome é Maria Teresa. Fui casada com Benedito Carneiro. Silêncio. Não o silêncio de surpresa. O silêncio de quem havia esperado que essa ligação viesse em algum momento e que havia chegado e que estava se ajustando ao fato de que havia chegado. Eu sei quem a senhora é, ela disse. Encontrei a carta, eu disse. A que você escreveu para ele. Outro silêncio. Onde estava? Ela disse. Numa Bíblia, no casebre. Ele levou para lá. A voz dela tinha aquela qualidade de quem está recebendo informação sobre pessoa morta que ainda surpreende mesmo depois da morte. Eu não sabia onde havia ficado. Você escreveu que pediu para ele me deixar o que foi seu. Pedi. Foi o que ele fez. Silêncio diferente dos anteriores, com uma qualidade que eu estava tentando ler através do telefone sem conseguir completamente. Eu sei que a senhora não ficou com o que deveria ter ficado, ela disse. Eu sei que não é justo. Não fui eu que planejei o testamento. Eu sei que não foi você, eu disse. E sei que minha existência significa que o casamento da senhora foi... Ela parou. Recomeçou. Que ele não foi honesto com a senhora. Não foi, eu disse. Simples. Ficamos em silêncio por um momento com aquele peso entre nós. Não de hostilidade, de duas mulheres que haviam sido afetadas pelo mesmo homem de formas diferentes e que estavam se reconhecendo nessa condição. Você tem direitos que não foram honrados no testamento, eu disse. Eu sei, ela disse. Não sei se vou buscar. Isso é sua decisão, eu disse. Não estou ligando para te convencer de nada. Estou ligando porque sua carta foi honesta comigo, e honestidade merece honestidade de volta. Silêncio. Obrigada, ela disse. Voz mais quieta. Posso te perguntar uma coisa? Pode. O casebre. Você esteve lá? Algumas vezes quando era pequena, ela disse. Minha mãe e eu víamos ele lá às vezes. Era lugar onde ele ficava quando estava na região. Uma pausa. Guardo memória boa daquele lugar, não do motivo pelo qual existia, mas do lugar em si. Fiquei olhando para o quintal enquanto ouvia isso. É lugar que tem alguma coisa, eu disse. Tem, ela concordou. Ficamos em silêncio por um momento que não era desconfortável. Era o tipo de silêncio de duas pessoas que chegaram ao mesmo ponto de entendimento e que não precisavam de palavra para confirmar. Você voltaria um dia? Eu disse. Não sei, ela disse, com aquela honestidade de quem não promete o que não sabe. Se um dia quiser, eu disse, a porta está aberta. Naquela noite, fiz algo que não havia feito desde que havia chegado. Sentei na frente da casa. Havia duas pedras grandes no terreiro que serviam de banco improvisado, do tipo que sertanejo coloca em frente de casa porque é hábito de fim de tarde ficar sentado olhando o mundo baixar. E fiquei olhando o pôr do sol do sertão, que é coisa que não tem equivalente. Sol de sertão que desce, não desce discretamente, desce com aquela laranja que vai virando vermelho, que vai virando roxo e que pinta a caatinga de cores que não existem em outro horário, que revelam o que estava lá na secura do dia, mas que só aparece quando a luz está naquele ângulo específico de fim de tarde. Pensei no Benedito, não com a raiva do começo. A raiva havia ficado, não havia sumido, mas havia encontrado forma de coexistir com outras coisas que eram mais complexas do que raiva. Havia pensado nele como homem que havia vivido com segredo por 40 anos, não de absolvição, de entendimento. Havia filha que havia escondido. Havia propriedade que havia comprado sem dizer. Havia mentiras que eram de omissão, que são as mais difíceis de identificar, porque nunca tem o contorno claro de mentira dita diretamente. Havia também os 40 anos, que haviam sido reais, com tudo que 40 anos têm de real. A dificuldade, a alegria e o cotidiano, e os filhos e as crises e as coisas banais que sustentam tudo o resto. Havia been o que havia sido.
Não o que eu havia acreditado que era em todos os aspectos, mas não completamente falso também. A vida real não é novela onde tudo é de um tipo ou de outro. É mistura que você aprende a carregar. Havia decidido não carregar a raiva como principal. Havia decidido carregar o que havia sobrado quando a raiva assentasse, que era essa terra, essa vaca que estava se recuperando, essa vizinha que fazia queijo, esse administrador que havia trazido sal mineral por conta, essa filha do Benedito que havia escrito carta honesta. Havia decidido carregar a possibilidade de que o que havia sobrado era mais do que havia parecido na primeira vista. E havia decidido, e essa era a decisão mais fundamental de todas, havia decidido que não ia definir o que restava de vida pela história do que havia perdido. Havia 68 anos, havia terra, havia vaca que mugiu no curral quando o sol baixou completamente e que eu me levantei para ir ver com aquele reflexo de 5 dias de rotina que já havia virado o ritmo do dia. Havia começo, que era tudo o que começo precisava ser. A chuva veio em março. Não com a timidez de chuva que está testando se é bem-vinda. Veio com aquela decisão de chuva de sertão que, quando resolve chegar, chega de vez, com o cheiro que antecede, que é o cheiro mais honesto do mundo. Aquele cheiro de terra seca recebendo água, que não tem equivalente em nenhum perfume fabricado e que você carrega na memória de infância de sertão como marca permanente. Fiquei na porta da casa vendo chegar. Havia aprendido nos meses anteriores a ler os sinais. Zé Neto havia me ensinado com aquela paciência de quem ensina, coisa que aprendeu por necessidade e não por interesse acadêmico, que é o tipo de ensinamento que tem precisão diferente. As nuvens que vinham do lado certo, o vento que mudava de temperatura antes da chuva de uma forma específica. O comportamento da vaca que ficava agitada algumas horas antes, que Zé Neto dizia que era sinal que ele havia aprendido com o pai, que havia aprendido com o avô e que era mais confiável do que previsão de jornal. A vaca havia ficado agitada na tarde anterior. A chuva chegou de madrugada. Acordei com o barulho no telhado. Não o barulho de infiltração que havia no começo, que o telhado havia sido reparado em fevereiro, com a ajuda do Zé Neto e de 2 homens da comunidade que haviam cobrado o valor justo e que eu havia pago com parte do dinheiro que o Marcos havia mandado e que havia sobrado depois de quitar a hipoteca. Era barulho limpo de chuva em telhado que estava cumprindo função. Fiquei deitada ouvindo por um tempo antes de me levantar. Havia coisa naquele barulho que era de dentro de mim, além de ser de fora. Aquela resposta física que terra seca tem à chuva, que eu havia aprendido que não era metáfora, mas processo real, que você sente no ar quando o cheiro muda e quando a temperatura muda, e quando o mundo inteiro muda de textura de seco para úmido. Me levantei, fui até a porta. O quintal estava recebendo a chuva com aquela generosidade de terra que havia esperado, não encharcando de imediato, porque sertão tem solo que absorve diferente, que bebe rápido as primeiras horas e que vai ficando mais saturado gradualmente. Fiquei parada na porta sentindo o vento úmido. 68 anos, 5 meses no sertão. Havia mais cabelo branco do que quando havia chegado. Não de estresse, de sol, que branqueava diferente de dentro para fora. Havia mais calo nas mãos do que havia chegado, que eram calos de trabalho diferente do que havia feito a vida inteira, mais de fora, mais de ferramenta e de animal e de terra. Havia, no espelho que tinha na parede da cozinha, que era o único espelho que havia na casa e que por isso era o único ângulo de mim mesma disponível. Havia uma mulher que eu reconhecia, mas que havia mudado de qualidade. Não de aparência dramática, de presença. A vaca se chamava Chuva agora. Havia chegado ao nome por processo que não havia sido planejado. Havia começado a chamar ela por alguma coisa durante as ordenhas, porque descobri que ordenhar em silêncio completo era diferente de ordenhar falando baixo, que a vaca respondia à voz com aquela quietude específica de animal que se acalma com presença humana consistente.
Havia chamado ela de várias coisas nas primeiras semanas. Teimosa, que havia sido o primeiro nome informal porque havia teimosia real nela, de ficar parada no canto do curral quando não queria se mover, uma teimosia que eu havia reconhecido com algo parecido com respeito. Sobrevivente, que havia sido o segundo porque havia sobrevivido ao descuido dos últimos tempos com aquela determinação de animal que não tem a opção de desistir porque instinto não oferece essa opção. Depois havia chovido na terceira semana de março e ela havia ficado no curral, com a chuva caindo em cima, com aquela placidez de animal que recebe chuva como recebe qualquer outra coisa. Presente, sem resistência, deixando acontecer. Chuva havia ficado. A Nair havia formalizado a parceria em fevereiro. Não com contrato de advogado, com acordo de palavra, que no sertão tem peso que às vezes papel não tem, mas com termos claros que eu havia insistido em escrever, porque havia aprendido que acordo verbal tem o tamanho da memória de quem fez, e que memória encolhe com o tempo de forma que não é necessariamente mal intencionada, mas que produz resultado de má intenção. Escrevi num caderno de capa dura que havia comprado no armazém do seu expedito. Os termos eram simples. Eu fornecia o leite, ela produzia o queijo, a venda era dela com percentual do lucro que vinha para mim. Percentual havia sido negociado com aquela honestidade direta de Nair, que não rodeava o assunto, mas que também não cedia, além do que a conta fechava. Havíamos chegado em número que era justo para os dois lados. Havia outra coisa no acordo, que a Nair havia proposto e que eu havia aceitado com aquela gratidão que não precisava ser verbalizada, mas que era real do mesmo jeito. Ela me ensinava, não só queijo, a propriedade toda, o que havia ensinado as filhas sobre plantar, sobre criar, sobre o calendário do sertão, que não era o calendário do almanaque, mas o calendário de quem havia aprendido lendo a terra. Eu vinha na casa dela às terças de manhã. Nair ensinava enquanto trabalhava, que era o jeito certo de ensinar coisa que é de mão, que você aprende fazendo e não observando, que o erro faz parte do aprendizado de uma forma que quem aprende de livro às vezes não entende. Havia errado com o queijo nas primeiras vezes. A temperatura do leite que eu não havia controlado certo, o tempo de cura que eu havia apressado. A quantidade de coalho que havia variado de uma vez para outra porque havia medido no olho em vez de com medida certa. Nair corrigia com aquela paciência de professora que sabia que erro fazia parte sem precisar que o aluno se sentisse mal com o erro. Errou aqui, ela dizia. Simples. Na próxima faz assim. Na próxima fazia assim. E ia melhorando. Havia algo naquilo. Naquele processo de aprender coisa nova com 68 anos, de errar e corrigir e melhorar. Havia algo que era diferente de qualquer coisa que eu havia sentido nos 40 anos de casamento. Não melhor em absoluto, que não é comparação útil. Diferente de qualidade específica que eu estava aprendendo a nomear. Era o sentimento de ser capaz de coisa que não sabia que era capaz. Que é diferente de ser capaz de coisa que sempre soube que era capaz. O Lauro ligou em abril, não havia ligado desde a semana do testamento, que havia me dito mais do que qualquer conversa poderia dizer. Filho que some depois de injustiça é filho que sabe que há injustiça e que escolhe não estar disponível para ela. Atendi porque era filho. Mãe. A voz dele tinha aquela qualidade cuidadosa de quem havia planejado o que ia dizer antes de ligar. Lauro, soube que você está em Taperoá ainda. Estou. O Marcos me disse que você está. Ele parou, recalibrou. Que você está bem. Estou bem. Silêncio. Mãe, sobre o testamento. O que sobre o testamento, Lauro? Outra pausa. Papai tinha feito escolhas que eu tentei. Ele parou de novo. Havia naquele titubeio a qualidade de homem que havia preparado o discurso e que estava descobrindo no meio que o discurso não estava funcionando do jeito que havia planejado. Lauro, eu disse, com aquela voz que havia usado com ele desde criança, quando havia chegado no limite de paciência para rodeio. O que você quer dizer? Silêncio mais longo. Eu sabia da Dulce, ele disse.
A confirmação que eu havia esperado, mas que mesmo esperada, chegou com peso de coisa real. Há quanto tempo? Desde os meus 30 anos, ele disse. Papai me contou, pediu que eu não dissesse para ninguém. E você não disse. Não disse. Fiquei quieta por um momento. E o testamento? Papai me pediu para ajudar a organizar de forma que... Ele parou. Que ficasse do jeito que ficou. Que eu ficasse com o mínimo e que a Dulce ficasse com nada. Não era pergunta. Eu sei que não foi certo, ele disse, com aquela qualidade de quem diz coisa que sabe que é insuficiente, mas que é o que tem. Lauro. A voz saiu mais quieta do que havia esperado que saísse. Não de fraqueza, de algo mais fundo do que raiva. Você é advogado. Você sabia que havia herdeira legal sendo excluída. Você sabia que a separação de bens que eu havia assinado aos 28 anos me deixava vulnerável. Uma pausa. E você escolheu de qualquer jeito. Silêncio. Sim, ele disse. Com aquela honestidade que chegou tarde, mas que chegou. O que você quer agora, Lauro? Não sei, ele disse. E havia nessa resposta, na honestidade dela, no não sei que era diferente da elaboração cuidadosa com que havia começado a ligação, havia algo que me disse que pelo menos estava sendo honesto agora. Quando você souber o que quer, eu disse, me liga de volta. Desliguei. Fui até o curral. A chuva estava no canto com aquela placidez dela de sempre. Olhou quando entrei, me reconheceu com aquela forma que animal reconhece pessoa de rotina, ficou quieta. Me ajoelhei. Ordenhe no horário que não era o horário, só para ter as mãos ocupadas enquanto o que havia ouvido assentava. O Lauro sabia. Havia sabido por décadas e havia escolhido o que havia escolhido. Havia fato que não tinha conserto. Havia escolha feita, dano feito, 40 anos de informação retida que me havia custado de formas que eu nunca ia saber completamente calcular. Mas havia também Lauro, que havia ligado e que havia dito que sabia e que havia dito que não foi certo. Havia filho que havia chegado em algum lugar que ainda não sabia o nome, mas que era diferente do lugar onde havia estado. Não era suficiente ainda, mas era alguma coisa. E alguma coisa, aprendi no sertão naqueles meses, era mais do que parecia quando você estava no meio da seca. Em maio aconteceu a primeira venda que era completamente minha. Não o leite da parceria com a Nair, que já havia estabelecido fluxo regular e que já havia virado rotina de quinta-feira, com o queijo sendo levado à feira e com o percentual chegando para mim de forma que eu havia aprendido a calcular como parte do orçamento. Era outra coisa. Havia plantado horta. Pequena, Zé Neto havia me ajudado a preparar canteiro com água do poço que havia sido limpo em março por conta do Marcos, que havia vindo passar uma semana e que havia insistido em contribuir com algo além de dinheiro, que era jeito dele de estar presente de forma que fazia sentido. Havia plantado o que Nair havia recomendado. Coentro, cebolinha, pimentão, jiló, que eram as coisas que o mercado local comprava com regularidade e que tinham ciclo curto o suficiente para ver resultado em tempo razoável. Em maio, a horta havia produzido o suficiente para levar à feira, não quantidade comercial, quantidade de começo, daquelas quantidades que fazem a pessoa da banca ao lado olhar com aquela expressão de quem está avaliando se você é concorrência real ou se não. Não era concorrência real ainda, mas havia chegado com um caixote de verdura do meu quintal e havia vendido tudo que havia levado antes de meio-dia. Havia voltado para casa com o dinheiro na bolsa. Pouco, que era honesto porque era começo. E havia ficado parada na frente da casa por um momento antes de entrar. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. E naquele momento, com o dinheiro da verdura que havia plantado na bolsa, e com a chuva no curral, e com o cheiro de terra que havia bebido a chuva de março, e que ainda estava presente em maio nas manhãs, naquele momento eu me vi de outra coisa. Não de heroína de história de superação, que é a narrativa que simplifica o que é complicado e que torna linear o que foi circular e que apaga as partes difíceis que eram tão reais quanto as partes de vitória.
Me vi como mulher que havia chegado com nada, ou com o que havia parecido nada, e que havia feito o que mulher faz quando chega com nada num lugar que precisa de tudo. Havia começado. Há quantos começos eram possíveis com 68 anos? Havia aprendido que a resposta a essa pergunta era mais do que eu havia achado antes de tentar. O segundo inverno no sertão foi diferente do primeiro. Não porque as chuvas vieram mais, vieram parecidas, com aquela irregularidade do Cariri paraibano que não promete abundância, mas que dá o suficiente quando você aprendeu a usar o suficiente de forma certa. Foi diferente porque eu era diferente. Havia aprendido no primeiro inverno o que a terra pedia e o que dava, e no segundo inverno havia chegado preparada. Canteiros prontos, cisterna limpa, o açude que havia enchido bem em março e que havia guardado água suficiente para atravessar os meses secos com mais margem do que no ano anterior. Havia também mais vaca. A chuva havia parido em junho, bezerro macho, saudável, com aquela energia de animal novo que não sabe ainda que o mundo é complicado e que por isso gasta tudo que tem em curiosidade. Havíamos chamado de trovão, que havia sido ideia do Eduardo, que havia vindo visitar em julho e que havia ficado 10 dias e que havia voltado diferente. Não de conversão repentina à vida rural, mas com aquela qualidade de pessoa que viu coisa que não esperava ver e que estava processando. O Eduardo havia chegado preparado para encontrar mãe que estava passando por fase difícil. Havia encontrado mãe que acordava às 5h30 e que sabia o nome de cada planta do canteiro e que negociava preço de queijo com Nair com a firmeza de quem havia aprendido o que o produto valia e não ia aceitar menos. Você mudou, ele havia dito numa tarde, sentados na frente da casa nas pedras de banco improvisado. Mudei, eu havia concordado. Para melhor ou para diferente? As duas coisas. Eu havia dito, que às vezes são a mesma coisa. Ele havia ficado quieto com isso, com aquela qualidade de processamento que havia herdado de mim mais do que do pai, e que eu havia sempre reconhecido nele com aquele orgulho específico de ver em filho coisa que é sua. A Dulce veio em agosto. Não havia prometido que vinha. Havia dito que não sabia, que era a resposta honesta dela, e eu havia respeitado sem pressionar, porque pressão em relação que estava se construindo do zero era forma de destruir antes de construir. Ela havia ligado em julho, não sobre vir, sobre conversa que havia ficado pendente desde a primeira ligação em novembro, sobre os direitos dela no testamento, sobre se ela ia buscar o que era seu. Decidi não entrar com processo por enquanto, ela havia dito. Não pelo Lauro e não pelo testamento do meu pai, mas pelo Eduardo e pelo Marcos que não sabiam. Havia ficado quieta ouvindo isso. Você está protegendo os meus filhos, eu havia dito. Estou evitando drama que não vai mudar o essencial, ela havia dito. Com aquela precisão de mulher que havia aprendido a chamar coisa pelo nome certo. Se eu quiser buscar meus direitos um dia, busco. Por enquanto, não quero a guerra. É sua escolha, eu havia dito. Uma pausa. A senhora disse que a porta estava aberta. Está. Posso ir em agosto? Pode vir em agosto. Dulce havia chegado numa terça-feira de manhã de carro próprio. Mulher de 46 anos de porte médio, cabelo escuro com fios brancos nas têmporas que ela não havia coberto. Aquela aparência de professora que não é estereótipo, mas que existe, de pessoa que passou muito tempo em sala com adolescente e que desenvolveu uma forma de presença que não precisa de volume para ser sentida. Havia traços do Benedito nela, não os traços que eu havia amado, os que eu havia tolerado, a linha da mandíbula, o jeito de fechar a boca quando estava guardando coisa, a forma de andar levemente para frente como se estivesse sempre chegando antes do corpo. Havia também coisas que não eram do Benedito e que eu não sabia de onde vinham, que eram dela, que eram da mulher que havia se criado sozinha na maior parte com a avó e que havia construído vida sem a âncora de pai presente de forma consistente. Ficamos nos olhando na entrada da propriedade por um segundo. Não havia protocolo certo para aquilo.
Não havia manual de como duas mulheres que foram afetadas pelo mesmo homem de formas diferentes se recebem pela primeira vez. Havia só o momento e o que você faz com ele. Bem-vinda, eu disse. Ela entrou. Ficou 4 dias. Não havíamos planejado 4 dias. Havia chegado para 2 e havia ficado 4, porque havia coisa que se foi instalando que não estava nos planos, mas que havia espaço e que ficou. Eu lhe mostrei a propriedade, com aquele orgulho específico de quem havia construído coisa do nada e que quer que alguém veja não por vaidade, mas por testemunho, porque coisa construída precisa de testemunha para ser completamente real. Ela havia visto o canteiro e havia perguntado sobre cada planta com aquela curiosidade genuína de quem pergunta porque quer saber, não porque é educado perguntar. Havia visto a chuva e o trovão no curral e havia ficado parada por um tempo, olhando para a vaca, com aquela expressão que eu não havia conseguido ler completamente, mas que havia algo nela de memória, de coisa que ela havia visto antes e que estava reconhecendo. Você veio aqui quando criança, eu havia dito. Vim, ela havia confirmado. Minha mãe e eu víamos ele aqui às vezes. Ficávamos na comunidade. Uma pausa. Eu lembro de ver a vaca. Não essa, era outra. Mas havia sempre uma vaca. Havia sempre uma vaca. Havia continuidade naquilo que não era da forma que eu havia querido que fosse, mas que era continuidade do mesmo jeito. No terceiro dia, enquanto ajudava na ordenha, havia pedido para ajudar com aquela naturalidade de pessoa que não quer ser só observadora. Ela havia dito, a senhora não tem raiva de mim. Não era pergunta. Não, eu havia dito. Por quê? Havia ficado com a pergunta por um momento, com as mãos na vaca e o leite no balde. Porque você não fez o que foi feito, eu havia dito. Você nasceu numa situação que não escolheu. Cresceu num segredo que não pediu para guardar. Uma pausa. E quando podia ter ficado quieta, escreveu carta honesta para o homem que era seu pai, pedindo que, pelo menos, eu fosse tratada com dignidade. Olhei para ela. Não tenho raiva de pessoa assim. Ela havia ficado quieta. Depois havia dito com aquela voz baixa de quem está dizendo coisa que guardou por tempo longo. Eu passei a vida inteira sendo o segredo de alguém. Nunca soube como era não ser segredo. Havia terminado a ordenha em silêncio. Depois havia dito, aqui você não é segredo de ninguém. Aqui você é quem você é. O Lauro havia voltado a ligar em setembro. Havia ligado 2 vezes antes de setembro, em julho e em agosto, com aquelas ligações de filho que estava tentando encontrar forma de se aproximar, depois de se ter afastado de forma que custou e que ele sabia que havia custado. Eu havia atendido as 2 vezes. Havia ouvido, havia respondido o que tinha para responder. Havia mantido a distância, que era honesta, sem ser punitiva. Havia aprendido que punição prolongada cansa mais quem pune do que quem é punido e que havia coisas melhores para fazer com energia do que manter raiva aquecida. Em setembro, havia dito o que havia ficado pendente desde abril. Lauro, você vai precisar decidir o que faz com o que sabe sobre a Dulce. O que você quer dizer? Você tem irmã que seus irmãos não sabem que existe. Essa situação não pode ficar indefinidamente. Silêncio. E se eu não contar? Então você carrega o segredo do pai, que você já carregou por 20 anos e que pesou o suficiente para você fazer escolhas que depois precisou ligar para a mãe para tentar desfazer. Uma pausa. Não estou te dizendo o que fazer. Estou dizendo o que eu vejo. Longo silêncio. E a Dulce, ele disse. Ela vai querer. A Dulce é a adulta que fez suas próprias escolhas sobre o que buscar e o que não buscar, eu disse. Isso é conversa que você tem com ela, não comigo. Você a conhece. Conheço um pouco. Você vai precisar conhecer também. Havia desligado depois disso sem mais. Havia ficado me olhando no espelho da cozinha, o único ângulo disponível. Por um momento, havia feito o que havia podido fazer. O resto era de cada um deles. O Lauro com seu peso, a Dulce com sua escolha, o Marcos e a Rosa com o que viriam a saber quando viessem a saber. Eu havia feito o que era meu de fazer.
O inverno, que no sertão do Nordeste é o que o resto do país chama de verão, que é a época de chuva que chega entre dezembro e março, havia começado a anunciar em novembro, com aquelas nuvens que acumulam no horizonte de tarde, com aquela promessa de sertão que às vezes cumpre e às vezes não cumpre. Havia aprendido a não apostar antes da chuva cair, mas havia preparado. O canteiro havia sido ampliado com o trabalho de outubro. Havia dobrado de tamanho com a ajuda de Zé Neto e de sua filha mais nova, de 15 anos, que havia vindo ajudar aos sábados com aquela energia de adolescente que, canalizada para trabalho físico, era recurso que eu havia aprendido a receber com gratidão. A parceria com a Nair havia crescido. Havia segunda vaca agora, adquirida em setembro com o que havia sido acumulado nos meses anteriores, e o volume de leite havia dobrado e o queijo havia passado a ir também para a cidade vizinha, onde havia comprador de restaurante que havia provado numa feira e que havia pedido fornecimento regular. Havia algo que eu havia feito que não havia planejado, mas que havia acontecido com aquela naturalidade de coisa que encontra o momento certo sem que você planeje o momento. Havia ensinado. A filha do Zé Neto, que se chamava Graça, e que havia 15 anos e que havia vindo ajudar no sábado, e que havia ficado perguntando sobre tudo com aquela curiosidade de adolescente que ainda não havia decidido que sabe mais do que os adultos ao redor, havia ensinado a Graça sobre horta com a mesma paciência que a Nair havia me ensinado sobre queijo, fazendo junto, corrigindo sem drama, deixando errar e aprender. A Graça havia dito numa tarde, enquanto transplantavam muda de coentro: "A senhora aprendeu isso tudo aqui? Aprendi aqui e aprendi com a Nair e aprendi com seu pai", eu havia dito. "A senhora tinha 70 anos quando aprendeu?" 68 quando comecei. Ela havia ficado com isso por um momento, com aquela seriedade de adolescente que recebe informação que recalibra o que achava que sabia sobre o que é possível. "Isso é muito", ela havia dito. "É diferente de jovem", eu havia dito. "Mas é o mesmo processo. Você aprende porque precisa ou porque quer ou porque alguém ensina e você presta atenção. A idade muda o ritmo, não a capacidade." Ela havia ficado com aquilo. Eu havia ficado com aquilo também. Em novembro, recebi carta de papel pelo correio, que era coisa que não recebia com frequência, porque o mundo havia migrado para o celular, e o correio havia virado veículo de documento formal e de coisa que ainda precisava de papel para ser real. Era do advogado do Benedito, informando que havia herdeira reconhecida em cartório, Dulce Alves Carneiro, que havia apresentado documentação e entrado com pedido de revisão do inventário com base em exclusão indevida de herdeiro necessário. Havia na carta o protocolo do processo. E havia, numa linha perto do final, informação que o advogado havia incluído por obrigação de comunicar todas as partes: que a revisão do inventário poderia afetar a distribuição de bens já realizada, que eu seria chamada como parte do processo, que havia prazo para manifestação. Dobrei a carta. Fui até o curral. A chuva estava no canto de sempre. O trovão estava do lado dela com aquela dependência de bezerro que vai ficando mais independente com o tempo, mas que ainda buscava a mãe por hábito e por conforto. Me ajoelhei. Ordene no horário que era o horário. Havia decisão a tomar sobre o processo. Não urgente. Havia tempo. Havia o que precisava ser considerado com clareza antes de qualquer posição. Havia Dulce, que havia decidido buscar o que era seu, e que era decisão que eu respeitava completamente. Havia implicação para mim que era incerta. Podia significar nada. Podia significar algo. Dependia de como o processo corresse. Havia também a certeza de que qualquer resultado do processo não mudava o essencial. O essencial era essa terra. Era a chuva no curral e o trovão do lado e o canteiro ampliado, e a parceria com a Nair e a filha do Zé Neto que aprendia coentro aos sábados, e o queijo que ia para a cidade vizinha por encomenda de restaurante.
Era o que havia construído com as mãos e com o tempo e com a teimosia de ficar quando ir embora seria mais fácil. Nada que o processo produzisse ia tirar o que havia aprendido. Nada que o processo produzisse ia desfazer as escolhas que havia feito. Nada que o processo produzisse ia me devolver os 40 anos. Mas os 40 anos não eram o que estava em jogo. O que estava em jogo era o que vinha depois, e o que vinha depois era meu, de uma forma que os 40 anos nunca haviam sido completamente. Naquela tarde fui até a porta da casa. As pedras de banco improvisado na frente. Havia colocado uma terceira pedra em algum momento, porque o Eduardo havia reclamado que quando visitava não havia pedra suficiente para os 3 sentarem. 3 pedras. Me sentei na do centro que havia virado a minha por hábito de uso. O sol estava descendo com aquela generosidade de novembro do sertão, mais laranja do que junho, mais quente na cor, com a caatinga ao fundo recebendo a luz naquele ângulo que tornava tudo diferente de qualquer outra hora do dia. Havia 69 anos agora. Havia feito aniversário em outubro, que havia passado com bolo que a Nair havia feito sem que eu pedisse, e com Zé Neto e Graça, que haviam aparecido no fim da tarde, e com ligação do Marcos, que havia durado 40 minutos, e com mensagem da Dulce, que havia mandado foto de flor de cacto com a legenda "Parabéns" para a mulher mais teimosa que conheço, que havia me feito rir com aquele riso que sobe antes de você decidir. Havia carta do banco na gaveta. Havia processo de revisão de inventário no protocolo. Havia dívida quitada e terra e vaca, e canteiro e parceria e aprendizado que não acabava. E filhos que estavam em lugares diferentes, com relações diferentes e complexidades diferentes que eram a vida real, de família real que não se resolve em capítulo final, mas que vai sendo o que é. Havia naquele sertão que havia sido punição e que havia virado lugar, havia coisa que eu não sabia nomear com precisão, mas que era real do mesmo jeito. Era a sensação de que eu era o que havia escolhido ser, não o que o casamento havia feito, não o que o testamento havia deixado, não o que os filhos precisavam que eu fosse ou o que o Benedito havia calculado quando havia distribuído o que havia distribuído. O que eu havia escolhido, com 68 anos, chegando num casebre com vaca doente e carta de dívida escondida, com as mãos que lembravam o que precisavam lembrar, com a teimosia que não havia vindo de fora, mas que estava em mim antes de qualquer coisa que havia acontecido e que estava em mim depois. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. E naquela tarde sentada na pedra do meio, olhando o sertão receber o sol de novembro, eu me vi como o que era, mulher que havia chegado com nada, que havia ficado, que havia plantado, que havia ordenhado vaca todo dia, com as mãos que lembravam como ordenhar, mesmo depois de 50 anos sem fazer. Que havia aprendido a fazer queijo errado e depois certo. Que havia ensinado menina de 15 anos a transplantar coentro. Que havia atendido ligação de filho, que havia errado e havia ouvido sem punir além do necessário e sem perdoar além do honesto. Que havia recebido filha do marido com porta aberta e que havia dito que aqui você não é segredo de ninguém. Que havia acordado todo dia naquele sertão duro e implacável, que havia ensinado o que a vida, em lugar confortável, não havia ensinado. Que sobrevivência não é passividade. Que resistência é ativa, que você planta não porque tem certeza que vai colher, mas porque plantar é o que se faz. Quando você ficou, a vaca mugiu no curral, levantei, a hora era a hora, o trabalho era o trabalho, e eu estava de pé, fim.